Akira Kato é o campeão mundial de xadrez e seu cérebro pode calcular 3 movimentos por segundo. Na cena inicial, ele tá jogando uma partida contra uma máquina chamada Super Blue numa exposição de xadrez. O Super Blue pode calcular até 200 milhões de movimentos por segundo e as chances de Akira ganhar parecem baixas, mas se ele perder, ele vai ser o primeiro jogador na história a perder para um computador. A partida tá muito difícil e ele até tenta muito, mas no final ele desiste do seu rei, aceitando sua derrota. A sala fica em silêncio e ninguém pode acreditar que o jogador de xadrez mais talentoso do mundo, que nunca tinha perdido uma partida sequer, acabou de perder para um computador. Akira senta com a cabeça baixa, sem conseguir processar o que acabou de acontecer. O apresentador fica zoando ele enquanto a plateia ri, e os repórteres tiram fotos do ex-campeão mundial que acabou de ser humilhado. Akira bate na mesa de xadrez com raiva, quebrando ela ao meio. 3 anos se passaram desde o que aconteceu. Depois da última partida, Akira parou de jogar xadrez e ninguém nunca mais viu ele. A cena seguinte mostra vários sem-teto sentados na beira da estrada de manhã. Um deles era Akira, que gastou todo o seu dinheiro com álcool e jogos de azar, e agora estava vivendo nas ruas. Um carro luxuoso para e 2 homens de ternos pretos saem dele. Eles pegam o homem à força e levam ele para longe. O ex-campeão é levado para uma mansão em que é recebido por um velho rico. O homem diz que sabe quem é Akira, e quando Akira pergunta quem é ele, o homem diz que isso não importa. Ué? Ele simplesmente quer jogar um jogo de xadrez com Akira. Ele pega uma mesa de xadrez e o Akira quase vomita. Ele se recompõe e dá uma desculpa boba. Só que na verdade é que só de pensar em xadrez ele já fica enjoado. O homem pega o rei do Akira no tabuleiro e diz que ele vai perder sem nem ter jogado. Akira se lembra da sua última partida. Ele fica cheio de raiva e manda o cara mover a peça pra ele, aceitando jogar. O velho fica feliz por convencer o ex-campeão e faz sua jogada. Akira se recusa a olhar pro tabuleiro de xadrez ou tocar nas peças. Sem nem olhar, ele diz ao homem pra mover todas elas, confiante de que ele vai vencer a partida de qualquer maneira. O velho tá usando um fone de ouvido e falando com alguém enquanto joga. Akira vai até a janela e vê um grupo de homens vestindo roupas brancas e pretas. Eles estão parados em posições iguais ao tabuleiro de xadrez agora. Quando o velho elimina um dos peões do jogo, o homem que tá no lugar do peão é atingido e cai no chão sem vida. Akira fica em estado de choque com o que acabou de ver. Ele pergunta ao homem se isso é algum tipo de brincadeira. Ele diz que os peões são só soldados, então ele não deveria ficar triste com o que aconteceu com eles. Akira corre para verificar se a pessoa estava bem. Ele tira a faca do corpo do homem e vê que ele ainda está vivo. Mesmo quase sem vida, o homem sorri e pergunta pro Akira qual é seu próximo movimento. Depois que o homem para de respirar, todos os outros jogadores começam a ir embora, deixando Akira com uma faca e um corpo no meio da rua. Uma mulher vê essa cena e começa a gritar. Akira entra em pânico, ele fica desesperado, dizendo que não foi ele. Na cena seguinte, ele tá numa consulta do médico Saeshi Tomoda. Akira conta sobre o que aconteceu agora há pouco e diz que talvez precise de um psiquiatra. O médico fala que ele sonhou com tudo aquilo, só que o homem insiste que tudo era real. O doutor pede para ele ir para casa descansar. Depois disso, uma impressora na cabine do médico imprime um papel sozinho. O papel diz: "Qual é seu próximo movimento?" Akira grita e diz que quer seu peão na posição E3. Então o médico abre o livro e vê que as páginas foram transformadas em um tabuleiro de xadrez. A impressora imprime outro papel que diz: "No próximo movimento, a rainha do velho mata o cavalo de Akira." Acontece que o cavalo é o médico Tomoda. Ele vomita sangue e perde a vida na hora. Uma enfermeira os observa atrás da porta, mas não faz nada para salvar o médico. Ela só entra depois e pergunta a Akira qual é sua próxima jogada. Akira sai correndo, tremendo de medo, e encontra um garotinho segurando um desenho com o formato atual do tabuleiro de xadrez. E o garotinho pergunta para Akira qual é sua próxima jogada. Ele responde que quer mover o rei para a posição E2 e sai correndo. Ele tem uma visão das pessoas que se foram por causa do jogo e começa a alucinar peças de xadrez caçando ele. Enquanto o homem corre, ele chega a um estacionamento, em que os carros foram estacionados no formato do tabuleiro de xadrez. Sem perceber isso, ele entra no carro que é tipo bispo
e tenta ligá-lo. O problema é que o carro anda igual o bispo no xadrez, ou seja, só se move na diagonal. Ele larga o carro e entra em outro que seria tipo a torre. O carro não liga porque é a vez de seu oponente jogar. A torre do outro lado bate no seu carro, e isso elimina o carro dele que seria a sua torre. Akira fica alucinado depois disso e vai para sua antiga casa e vê que ela tá à venda e percebe que a torre era na verdade sua casa. Agora que Akira entende o jogo, ele percebe que a rainha é sua esposa Kumi, e sua vida também tá em perigo. Ele volta para casa do homem velho, dizendo que quer desistir de jogar o jogo e pede para ver sua esposa. Mas o velho homem pede a Akira para aceitar sua derrota e remover seu rei pro jogo acabar. O homem lembra da vez em que foi humilhado na partida contra o computador Super Blue. Ele decide jogar o jogo para recuperar o orgulho e pede pro velho avançar com o rei. O jogo continua por muito tempo e a maioria das peças já foram eliminadas. Akira tá a 2 passos de vencer o jogo e o velho não pode fazer nada para salvar seu rei. Só que antes que ele possa fazer as jogadas, 2 homens de terno o levam à força. E na cena seguinte, o velho e Akira estão em um estádio com um tabuleiro de xadrez de tamanho real. As peças são pessoas e podem perder a vida se os jogadores fizerem um movimento errado. O velho diz que é tipo um rei árabe, que costumava jogar xadrez com seus prisioneiros, igual o que estão fazendo agora. Ele diz que xadrez é um jogo sem emoções, porque os jogadores precisam sacrificar suas próprias peças para ganhar. No momento atual do jogo, Akira teria que mover um cavalo para dar o checkmate. Só que se ele fizesse isso, o velho pegaria sua rainha. Akira se vira e constata o que ele já sabia, que era sua esposa Kumi e estava amarrada. Chorando, ela balança a cabeça pedindo para Akira salvá-la. Agora ele pode ganhar o jogo ou perder sua esposa para sempre. Ele tenta sair da caixa para salvar ela, mas uma metralhadora dispara perto de suas pernas, como um aviso de que ele não pode se mexer. O velho pergunta pela última vez se ele quer sacrificar a rainha ou aceitar sua derrota. Akira diz para salvar a rainha, porque sua esposa é mais importante para ele do que vencer uma partida. Todos ficam chocados com sua decisão. Ele abre as mãos aceitando sua derrota, e o cavalo inimigo anda em direção a ele com uma faca, e o acerta. No fim, Akira cai no chão, e o velho sorri enquanto aplaude a decisão dele. Então as mãos de Kumi são desamarradas e ela sorri enquanto olha para o corpo do marido, encantada com o que acabou de acontecer. Mais surpreendente, o homem que se foi na primeira rodada, o Dr. Tomoda, a enfermeira e todos os outros que Akira conheceu durante o jogo chegam ao estádio enquanto batem palmas por ele. Akira levanta do chão confuso porque não sente nenhuma dor. Acontece que a faca que acertou ele era falsificada. É revelado então que todo o jogo foi uma armadilha para tirar Akira da depressão e fazer ele jogar xadrez novamente. Ele estava em condições mentais piores desde que perdeu a última partida contra o Super Blue. Então essas pessoas fizeram isso como uma terapia de choque para ajudar ele a melhorar. O velho, na verdade, é o inventor do Super Blue. Ele não estava feliz porque sua criação fez um grande jogador de xadrez como Akira parar de jogar. Então, para compensar seu erro, organizou e financiou esse jogo todo esse tempo. Akira estava jogando contra Super Blue, que era quem passava respostas para o velho através de um fone de ouvido. O homem revelou que o computador não conseguiu entender a atitude autossacrificante de Akira. Por isso ele teve falhas, descobrindo que ele finalmente venceu uma partida contra o Super Blue. O filme termina com Akira e sua esposa se abraçando enquanto todos batem palma. O resumo acabou, mas o vídeo não. Agora vem a melhor parte. Fiquem com o making off. Ele simplesmente quer jogar um jogo de xadrez. Akira Calma. No fim, a Kariki...